noite. Boa noite. Vamos falar um pouco sobre o Egito Antigo. A civilização egípcia antiga desenvolveu-se no Nordeste africano, nas margens do Rio Nilo, entre 3.200 a.C. a 32 a.C. Ao longo de um estreito corredor que se estendia da Núbia ao sul até o delta do rio, no mar Mediterrâneo, formaram-se os primeiros núcleos urbanos, que inicialmente foram chamados de nomes. Temos o Rio Nilo como o principal do Egito. Ele é utilizado principalmente como via de transporte de pessoas e mercadorias. E em época de cheia, fertilizava os solos e a sua margem, ajudando na agricultura. Agora iremos estar ao vivo com a nossa repórter Isabelle, ao lado da Cleópatra. Alô, Isabelle, está me escutando? Olá, tô sim, boa noite. Estamos aqui com a digníssima Cleópatra, que hoje estará nos tirando algumas dúvidas sobre o Egito. Então, Cleópatra, boa noite. Boa noite. Como era naquela época, como é, na verdade, a sociedade egípcia? Então, nós temos como maior autoridade o faraó, que fica botando numa pirâmide no topo. Ele e logo abaixo a nobreza são a parte que dão mais autoridade sobre todo o Egito. Logo depois nós temos os soldados, que guerreiam em nosso nome nas batalhas. No final da pirâmide nós teríamos os artesãos, camponeses e escravos, que são a parte menos privilegiada da nossa sociedade. E nos conte, assim, como era a escrita, como é a escrita, na verdade, como funciona? Bom, são dois os tipos mais importantes que nós mais utilizamos. É a escrita demótica, é a mais simplificada e ela trata dos assuntos mais cotidianos da nossa sociedade, e a hieróglifa, que é mais complexa e formada por desenhos e símbolos. Elas são encontradas nas cavernas e nas paredes internas, principalmente. No campo da arquitetura, né, nós podemos destacar a construção de templos, palácios, pirâmides e outros objetos, vamos dizer assim. Como autoridade maior, os faraós observam e comandam essas construções. Eles visualizam, fiscalizam as construções, o andamento delas e o término. Sim, como maior autoridade, o faraó ele financia cada uma dessas construções, as estátuas, as pirâmides, os templos, e financia e observa toda a construção. Se algo tiver errado, ele que vai falar, e se ele não gostar também, ele que vai mandar refazer isso tudo. Sim, e quem constrói os templos e as pirâmides? Quem faz esse papel? Quem tem o trabalho duro de fazer essas construções, que são bem pesadas e bem antigas e bem grandes, vamos dizer assim? Bom, é tudo feito numa base da matemática, digamos assim, para a construção principalmente das pirâmides e dos templos. Os escravos fazem esse trabalho, essa parte árdua da construção é toda com os escravos, e eles utilizam grandes blocos de pedra e não cortam essas pedras. Eles vão encaixando cada pedra no seu devido lugar, achando formas e tudo. Então, muito obrigada, Cleópatra. Encerramos e vamos passar para o nosso estúdio. Vamos falar agora sobre a história do Egito. Por volta de 3100 a.C., o faraó Menes I funda a primeira dinastia egípcia a unificar as diversas culturas do Nilo, Alto e Baixo Egito. Por volta de 2500 a.C., os egípcios começam a usar os papiros para produzir registros de diversas naturezas. Por volta de 1580 a.C., começa a ser escrito o Livro dos Mortos, escritos religiosos e místicos, em papiros. Eram colocados juntos às múmias nos sarcófagos que ficavam dentro das pirâmides. No século XIV, o faraó Akhenaton, Amenófis IV, e sua esposa Nefertiti abandonam o politeísmo e implantam o monoteísmo, através da adoção de um único deus, Atum. Porém, o politeísmo voltou após a morte deste faraó. A religião era politeísta. Tinham como os deuses a mistura de homem com animal. Acreditavam na vida após a morte. Por isso, mumificavam os corpos
e conservavam nas pirâmides, acreditando que a alma retornaria aos seus corpos. A economia era com base à agricultura irrigada às margens do rio Nilo e também à pecuária. About this bass. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space and I'm a classy girl. I'ma hold it up.